Olá a todos, bem-vindos aqui para mais um episódio da série Portadores de Esperança. Hoje venho falar com a Inês Dias da Silva e vamos falar sobre a esperança na relação com a deficiência e com pessoas próximas com deficiência, no caso da Inês, há mais do que uma. Mas antes Hum. de eu arrancar aqui com a conversa com a Inês, aproveito para relembrar, Os Predadores de Esperança é uma série que eu estou a fazer ao longo do Jubileu da Esperança. A ideia é ir pontuando ao longo deste ano do Jubileu, ir pontuando o Jubileu com várias conversas sobre a esperança, para nos irmos lembrando também do Jubileu. Agora já estamos a chegar ao fim, portanto esta será provavelmente a penúltima destas conversas. As outras podem encontrar todas no site e linkadas aqui na página linkadas a esta conversa. Mas sem mais demoras então, vamos à conversa com a Inês, que é uma amiga minha que eu conheço já há muitos anos, com quem já tive também um podcast, portanto já estamos habituados a conversar e a trabalhar juntos. E a Inês tem uma particularidade, Inês, que tu, como eu dizia há bocadinho, tens uma relação próxima com pessoas com deficiência já há muito tempo. Se calhar podias-nos começar a falar um bocadinho disso desde a tua infância, não é? Sim, há muito tempo. Eu tinha 2 anos quando a minha irmã Leonor nasceu e nasceu de uma forma surpreendente. E quando nasceu era mais do que óbvio para qualquer pessoa que a visse que havia qualquer coisa de diferente. A particularidade ainda mais particular é que este acontecimento do nascimento da minha irmã aconteceu nos Estados Unidos. E apesar de tudo, os sistemas de saúde serem diferentes e diria até mais avançados do que em Portugal na altura, abriu também a possibilidade de acolher uma criança diferente de outra maneira. Sobre isso, a minha mãe se calhar falaria melhor, mas a verdade é que nós nunca lidámos com a minha irmã Leonor com muita estranheza. E pronto, e depois acabou por vir a morrer cedo, ainda nos anos 80, com 5 anos. Mas o acontecimento repetiu-se, e repetiu-se com a minha irmã Constança, que nasceu alguns anos depois da morte da minha irmã Leonor. E, e nessa altura eu já era mais crescida, tinha 10 anos, portanto cresci com as perguntas que a pessoa vai fazendo na adolescência, não é? Mais existenciais e mais maduras, a vê-la crescer e evoluir como uma criança deficiente profunda evolui, não é? Muito devagar, sem grandes conquistas, mas isso foi mesmo muito importante, foi mesmo uma educação muito especial, porque olha-se para a vida de uma maneira diferente, eu diria. E isso é uma das coisas a valorizar nas pessoas com deficiência e de nos aproximarmos das pessoas com deficiência, porque não é só o relativizar os problemas, mas olha-se para a vida com uma clareza, qual é que é o valor da pessoa, com uma clareza que é mais difícil se estivermos mais sempre concentrados no sucesso e no progresso e no desenvolvimento. Mas acho que ambas as perspectivas são importantes. Por esta altura, presumo que os teus pais e vocês perceberam que isto não tinha sido uma coincidência, portanto Ora havia bem, aqui um condicionamento genético, não é? claro. E depois foi durante a minha, talvez, adolescência que se percebeu exatamente isso, que havia de ser uma coisa genética, fez os estudos que havia para fazer, mas na verdade eu só soube de viva voz dos relatórios quando já tinha 18 anos. Uma decisão que os meus pais tomaram. E, portanto, a minha entrada na maturidade foi sabendo desta característica, que apesar de eu não sofrer da doença, podia transmiti-la aos meus descendentes. E sabendo isso, como é que isso afetou depois o teu namoro com o Gonçalo e depois a decisão de casar? Quando eu soube isto, eu não namorava com o meu atual marido, não é? Digo atual, só tenho um. Só tenho um, mas na altura tinha namoro com outra pessoa, com outro rapaz. Ahm, e a verdade é que é obviamente um choque, por um lado. Ah, e eu senti na altura que poderia condicionar o meu futuro, não é? E condiciona, claro, traz condições. Mas já tinha namoro e, portanto, e continuámos a ter, não foi uma coisa que tivesse acabado ali, e, mas de uma forma um bocadinho fantasiosa. Isso é um ponto que eu até queria trazer, que é muito importante, porque a esperança.
E aqui tem que entrar a esperança. Quando tu recebes um diagnóstico destes, quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença que é incapacitante, no meu caso não era para mim, mas para os meus filhos, a maneira como se olha para o futuro pode ser negra, e é, mas se tiver esperança pode ser iluminada também. E isto é uma coisa muito misteriosa, porque podes ter as duas coisas ao mesmo tempo. Isto para dizer que a esperança não é algo que só existe para as pessoas a quem tudo corre bem, pelo contrário. Às vezes só se descobre ou ela só desponta numa circunstância que tem algo de negativo e que tem algo de violento ou que tem algo de trágico. E eu acho que isto é a melhor maneira de descrever, esse momento em que eu me apercebo que afinal não é uma coisa que só se aplica às minhas filhas, às minhas irmãs, mas que se irá aplicar a mim, como se quisesse ser mãe. E a verdade é que esse desejo nunca desvaneceu, porque eu poderia, não é, de um ponto de vista muito racional, poderia ter condicionado a vida de uma forma artificial e planear as coisas para que nunca tivesse que passar por aquilo que os meus pais passaram. E hoje em dia os mecanismos para fazer isso são múltiplos. Na altura eu tinha menos conhecimento e as coisas talvez fossem menos avançadas, porque avançaram rapidamente nesse campo no fim do século XX, não é? Com os bebés proveta e com todas as engenharias genéticas que hoje em dia se fazem. Mas com o conhecimento que eu tinha aos 18 anos, pensei, eu vou para a freira e não tenho filhos. Era mais ou menos este o panorama. Porque era uma coisa boa ser freira, não era uma coisa que não me tivesse já passado pela cabeça, mas a verdade é que eu nunca me dei bem em ambientes só femininos. Eu acho que isso foi a grande condicionante para não ir por aí. Não foi por falta de gosto em imaginar uma vocação dedicada a Deus e em clausura, mas mesmo porque acho que não me ia dar bem com grupos só de mulheres. Então, a verdade é que sempre que via uma grávida ou sempre que via uma família com muitos filhos, era uma coisa que a mim me atraía mais do que outra possível vocação. E aqui um ponto muito importante foi também a minha educação na igreja, particularmente no movimento Comunhão e Libertação, que normalmente tinham sempre eu não gosto de chamar slogans, mas tinham sempre umas frases impactantes em todas as atividades que propunham, e nessa altura eu lembro-me que uma delas era: a realidade é positiva. Eu acho que esta frase ilustra muito bem esta ideia de que mesmo numa realidade, numa circunstância difícil, há algo de positivo por trás. E, portanto, nós não devemos. E depois também falavam muito da redução do desejo. E era isso que eu não queria fazer. Eu não queria reduzir o desejo que tinha em mim de constituir família. E, portanto, fui caminhando. E depois, obviamente, esse namoro acabou e há de ter havido outros. E depois conheci o Gonçalo. E a particularidade de entrar num namoro já conhecendo isto também é diferente, não é? Porque não é uma coisa que se diga num primeiro encontro: olha, já agora, se quiseres casar comigo, isto pode acontecer, mas há uma responsabilidade de comunicar isto atempadamente, porque um homem não pode ser levado ao engano, e eu ter este segredo, que é uma coisa que me constitui, não é? Até à última célula e ele não saber. E, portanto, quando eu achei que estava na altura, que a seriedade tinha chegado a um certo ponto em que eu não podia avançar sem que ele soubesse, eu comuniquei-lhe isso. Lembro-me, como os grandes momentos da vida, lembro-me tudo, dessa conversa. E o Gonçalo é surfista, estávamos a caminho da Praia Grande, curiosamente, naquela estrada, olha, em que já se vê o mar e entre o quê? Sintra e a Praia Grande, e pronto, e foi nesse momento que lhe comuniquei, e eu acho que a maneira como ele respondeu a esta informação foi também bastante decisivo para a nossa relação durar estes anos todos, mais de 20 anos, entre namoro e casamento. Porque não foi uma coisa que ele sequer demorasse muito tempo a pensar, tipo, respondeu imediatamente, e que aquilo até favorecia a minha relação. Estou a falar imenso, mas queria só fazer aqui um parênteses. Porquê é que estas reações a uma circunstância destas, que para algumas pessoas pode ser deal breaker, ou para algumas pessoas podem ser o fim, não é? Tipo, o fim da esperança, um desespero que entretanto entra na vida e que a pauta até ao fim.
porque a verdade é que eu tinha relação com as minhas irmãs já, não é, na minha vida pessoal, e eu tinha já descoberto, talvez pela inocência da criança que eu era, que não é uma sentença, não é uma sentença de morte. Se for alguma coisa, é uma sentença de vida. Porque traz, lá está, aquilo que eu dizia antes, uma clareza sobre o que é a vida, que eu prefiro ter do que não ter. Se o método que o senhor escolheu para que eu pudesse aprender certas coisas que algumas pessoas passam a vida toda sem nunca terem aprendido, foi este, da dificuldade e do sofrimento, que seja. E a verdade é que eu acho que aquilo que se aprende na dificuldade e no sofrimento não se aprende noutra circunstância. Portanto, não devemos ter medo de nos aproximarmos daqueles que sofrem e daqueles que estão doentes. Um dia podemos ser nós, mas também podemos não ser. E se não formos, esta aproximação vai nos ajudar a ter uma vida mais clara, mais densa, mais, no fim, mais satisfatória e mais realizada. Uhum. Um, daquilo que eu sei de ti, da tua família e desta condição, não era uma certeza de 100% de todo que os teus filhos tivessem também a mesma condição. Tu tiveste dois filhos perfeitamente saudáveis e depois, Três? primeiro Sim, dois e em depois total, sim. nasceu o Pedro e entretanto mais uma. Exato. O Pedro, como é que foi a vossa reação ao diagnóstico do Pedro? Então, o diagnóstico do Pedro foi um choque ainda maior do que saber da minha possibilidade de ter filhos doentes. E isso veio com alguma estranheza, que é para mim, que é para o Gonçalo, porque estávamos certos disso, tínhamos tomado uma decisão, conjunta e alinhada entre os dois, que não iríamos ter filhos senão de forma natural, e, portanto, assumimos o risco que existia, que é um número, é uma percentagem. Mas depois, quando a percentagem é 100%, quando de repente tens a criança nos teus braços, sentes aquilo como uma traição, porque e eu não quero de todo pintar o cenário mais positivo do que ele é. É mesmo, mesmo muito difícil aceitar que a vida não seja como a gente tinha planeado. E a verdade é que, no princípio, eu aqui sustentei-me sempre muito na imagem de Nossa Senhora do Ângelos, porque ter uma criança pequena, ainda com algumas limitações, mas eles são todos iguais, todos os recém-nascidos comem mais ou menos, ou têm mais dificuldades e menos dificuldades, mas a verdade é que o Pedro, no primeiro mês de vida, era parecido com os irmãos, comia pior, e mais lentamente, mas era parecido com os irmãos. E, portanto, ainda havia toda uma incerteza do que é que aquela deficiência iria ser e como é que isso se iria revelar. E Nossa Senhora é um bocadinho assim, não é? O anjo vem e diz-lhe uma coisa completamente impossível: vais ter o filho de Deus. Ela não faz ideia o que é que aquilo vai implicar. Portanto, ele baseava muito nessa imagem na altura e foi a esperança, a pouca esperança que nesses momentos eu senti vinha de alguém que já me tinha precedido. E o Papa Francisco falava disto numa Bênção dos Doentes, onde eu estive com o Pedro, aliás, em 2017, no centenário das aparições em Fátima. Ele fala muito nisto e eu tenho esse texto sempre muito presente. Ele não só diz que os doentes são património da nossa comunidade cristã, mas diz também que já alguém nos precedeu na doença e nas dificuldades. E, portanto, a Nossa Senhora era quem já me tinha precedido como mãe de um filho que iria trazer coisas imprevistas e que ela não saberia o que é que ia ter. Mas com o caminhar, as coisas ainda são mais difíceis do que eu podia, foram mais difíceis do que eu podia ter imaginado. Mas há qualquer coisa de apoio ou de suporte que vem de dar um passo de cada vez. E, portanto, às vezes eu vejo as pessoas muito subcarregadas com as ideias do que é que vai ser. E normalmente diz que Deus existe no presente porque o futuro e o passado é onde o diabo reside. Se a pessoa pensar muito no passado ou se pensar muito no futuro sem conhecimento de causa, pode cair na tentação do desespero, porque é o incerto, é o desconhecido e isso mete medo. Mas se ficarmos focados no presente e naquilo que aquela criança tem para oferecer naquele momento, eh, as coisas correm melhor e o esforço foi mesmo esse, sempre só focar no presente. Neste momento é assim,
há um problema neste momento, então resolve-se desta maneira, fala-se com a pessoa que se tem que falar para pedir ajuda, mas não faço grandes projeções de futuro e não revejo nem repenso o passado. Muito bem, Inês, olha, obrigado por essa partilha. Para quem nos está a ouvir, eu não vou entrar, não vou fazer agora grandes perguntas sobre a tua vida profissional, mas posso aproveitar para dizer daquilo que conheço, que isto afetou a tua vida profissional. Tiveste de deixar Uhum. de trabalhar no campo em que trabalhavas, mas não deixaste de perseguir, entretanto, outros projetos. E estás agora a fazer um doutoramento, não é? Na área de cuidados paliativos e, portanto, continuas a ter uma vida Exato. muito bem sucedida também nesse campo, embora diferente e provavelmente de uma maneira que não imaginavas na altura. Mas o Pedro tem uma deficiência profunda, como tu explicaste, não fala, não anda. Uhum. Nós, quando estamos com ele, é difícil perceber o que é que ele está a pensar, se é que ele está a O pensar. que é que tenta? Exato. Exatamente, mas agora o Pedro não se resume a isso, não é? É fácil depois resumirmos as pessoas à sua deficiência. O Pedro não se resume a isso. Uhum. Quem é o Pedro? Pois é, olha, quem é que é o Pedro? Então, o Pedro é, primeiro de tudo, o filho da Inês e do Gonçalo, o irmão do Gonçalo, do Francisco e da Leonor. E isso acho que ajuda muito, porque nós não existimos como seres individuais, não é? Ele nasceu numa família na verdade, é na família que ele vive, porque nós já tivemos tentativas passadas de ele poder integrar outras comunidades, nas comunidades escolares. Ele já esteve integrado numa comunidade hospitalar, porque na verdade passou anos e meses a fio em treinamentos, e portanto faz parte também de uma, se é que se pode chamar essa comunidade hospitalar, mas que é sempre uma coisa um bocado estranha, porque os hospitais não são feitos para as pessoas lá estarem muito tempo, mas ele esteve fora do normal. De qualquer das maneiras, isso eu começaria por aí. E depois o que para mim, a maneira, a coisa bonita de ter irmãos, e eu normalmente encorajo as famílias que têm o primeiro filho deficiente a ter outros filhos, mesmo sendo a dificuldade de conciliar tudo. É porque as crianças, e vê-se isso também nos pastorinhos, têm uma predisposição para verem as coisas de uma forma mais positiva e talvez com mais esperança. Nós somos feitos para ter esperança e nas crianças isso ainda está intacto e depois quando nós amadurecemos e crescemos pois há uma certa amargura que pode vir das circunstâncias da vida e da dificuldade. E as crianças acho que têm um olhar mais positivo sobre tudo. E eu tinha, até podia tentar enquadrar as dificuldades e as diferenças do Pedro para os meus filhos, mas não precisava, porque eles traziam uma naturalidade, não falta, não há nenhuma capacidade que o Pedro não tenha que lhe falte. E, portanto, o valor da pessoa é óbvio assim que não depende daquilo que nós somos capazes de fazer, mas sim de quem nós somos. E uma amiga minha ofereceu uma coisa no dia do batismo dele, que foi 2 dias depois de nascer, ainda na neonatologia, porque nós quisemos batizá-lo logo, porque não sabíamos como é que as coisas iam acontecer a seguir, ou estava com alguma falta de oxigênio e alguns sintomas assim estranhos. E ela ofereceu uma medalha do batismo de Jesus, que basicamente a história, para quem conhece, vem uma voz do alto que diz: Este é o meu filho muito amado. E isto também nos lembra de quem é que cada um é. Antes de ser meu filho, é filho de Deus. E enquanto eu não o acolhia como meu filho, porque os meus filhos têm que ser perfeitos, não podem ser assim, esquisitos, enquanto eu demorei a acolhê-lo como meu filho, acolhi-o assim, como filho de Deus, uma entrega. Estas duas coisas, não é preciso dizer muito mais sobre ele, e estas coisas, curiosamente, são iguais para todos nós. E eu nem sempre gosto quando se define a deficiência como uma coisa que não faz diferença nenhuma, ou que somos todos iguais, porque não somos. E nem as pessoas que não têm deficiência são iguais umas às outras. Portanto, há diferenças e há coisas que são mais difíceis para as pessoas com deficiência, mas neste essencial, que eu usei agora para definir o meu filho Pedro, somos de facto todos iguais. Só em Deus é que somos todos iguais. Agora, quem é o Pedro? As limitações ainda são mais do que as que listaste. Eu
não gosto de fazer floreados e, portanto, digo mesmo, o Pedro sem apoio de uma máquina não respiraria o suficiente para sobreviver, que é uma questão que a mim se me coloca muitas vezes, esta linha entre o que é artificial e o que é natural. Mas foi uma decisão com a equipa médica de poder apoiá-lo e de não o deixar sufocar, como acontecia quando os sintomas respiratórios dele estavam fora de controle nos primeiros anos. É uma coisa muito aflitiva ver um filho teu a ficar azul e sentes que tens que fazer qualquer coisa. E nós descobrimos aqui, só possível nesta altura, há 20 anos atrás não era possível ter uma pessoa ventilada em casa, mas isso é a grande limitação dele e que limitou também onde é que ele podia ir e o que é que ele podia fazer, porque tem que sempre levar muito equipamento atrás. Além disso, limitações, lá ficaria por aí, também não come pela boca, mas isso também está ligado. Não se senta à mesa connosco, há uma data de vivências familiares que ele não participa e que nos obriga a nós a deslocarmos mais à lógica dele e às atividades dele. Nós é que vamos ter com ele está muito no quarto, quando vem para a sala está deitado no chão. E eu lembro-me de um episódio que o meu sogro se calhar ainda vai ouvir, mas que se prende com ele. O meu sogro não é praticante e eu lembro-me que uma vez o Pedro estava deitado no chão e para poder dar-lhe um beijo a chegar à nossa casa teve que se ajoelhar e teve que beijar a testa no chão. É uma coisa que os outros não era preciso. E eu lembro-me sempre muito desta imagem, como o Pedro ser um chamariz a alguém que normalmente não se ajoelha, ajoelhar, não é? Isto não quer dizer muito, mas para mim foi mesmo muito impactante para perceber quem é que ele é. E o que ele é, e os deficientes são em geral, na minha experiência, são a imagem não é só imagem, é só mesmo a presença viva de Jesus nos nossos tempos. Eu diria mesmo a maneira mais fácil de o encontrar. Há uma pergunta, eu fui catequista durante uns anos na escola dos meus filhos, no Colégio São Tomás, e há um ano em que nós nos focamos muito onde é que podemos encontrar Jesus. Eu acho que é para ir na segunda classe, porque eles fazem a primeira comunhão e vão recebê-lo pela primeira vez. E diz no sacrário, diz portanto, na hóstia consagrada, mas também se diz nos nossos amigos e também se diz nos doentes. E isto é uma coisa que as crianças aceitam com muita facilidade e nós adultos temos que nos lembrar sempre que é, para mim, mudar a fralda do Pedro é mesmo tocar a carne de Jesus. Isto é uma coisa que os protestantes não têm, porque é tudo simbólico, mas nós, segundo a nossa fé, temos esta oportunidade e é uma pena não a aproveitar. E o Pedro traz-me isso, a mim, particularmente. Portanto, resumidamente, quem é que é o Pedro? É Jesus. Isto é para dizer isto. Pronto, aqui mais um acrescento então da minha experiência. O nosso pouco contacto com o Pedro tem sido sobretudo nas férias. Passamos férias no mesmo sítio, uma parte das férias quando o Pedro estava mais saudável conseguia ir e às vezes para a praia connosco, ficava deitado na cadeira e nós de vez em quando íamos para lá ficar à conversa ficávamos a fazer festinhas no Pedro e pode ser. Podemos estar a romantizar, mas ele parecia reagir bem a essas festinhas, parecia gostar desse toque. Mas a presença do Pedro enriqueceu a vida da Inês e do Gonçalo, da maneira que ela acabou de descrever, mas enriqueceu também a vida de todos nós. Só a presença dele e saber que ele estava lá e esta lembrança constante também da fragilidade, e mesmo olhando depois para os nossos filhos que são saudáveis, também, nem que fosse só para dar graças a Deus também por isso. Claro. Inês, obrigadíssimo. Eu que fazia-te uma última pergunta, que é em jeito de, se calhar, de conselho para quem recebe um diagnóstico, seja deste, seja de outro. Sabemos que há uma enorme variedade de tipos de deficiência e às vezes vemos as pessoas a reagir de forma muito negativa, mesmo a coisas que são deficiências muito leves e muito manejáveis. Existe esperança para quem recebe um diagnóstico destes? O que é que dirias a uma mãe, um pai nesta situação?
existe sim esperança e às vezes tenho dificuldade em comunicar isto a quem não tenha fé, não é? Porque a fé, de facto, ajuda e há muita coisa que eu digo aqui que sei, pela fé e que vivo pela fé. Mas mesmo sem fé, que era um ponto que também era importante transmitir. A esperança está muito ligada à espera. Portanto, eu acho que a palavra paciente, quando se fala das pessoas doentes, e nem digo deficiência, até pode ser uma doença, não é? Não é propriamente, não leva a nenhuma alteração cognitiva ou motora, mas está muito ligada à espera e a esperança é algo que se pode alcançar através da espera. Eu vejo isso. Eu sou muito. Eu gosto de soluções rápidas, gosto de ver coisas a acontecer e gosto de todas aquelas coisas que falei antes, do progresso, do desenvolvimento, de ver coisas a avançar para a frente. Mas isso não acontece no nosso filho Pedro, ele é, é constante. E a coisa curiosa é que essa característica que era aquilo que me afligia no início, e que eu dizia, não vou saber lidar com o miúdo que não vai fazer nada, e que eu vou ter que fazer tudo por ele e que eu vou ter que carregar. E agora olho para os meus filhos adolescentes e que estão a passar pelas fases típicas da adolescência e sabe-me bem a constância do Pedro. O facto de ele ter permanecido como ele é, e graças a Deus ele tem uma característica que nem todos têm, mas sorri com muita facilidade, recebe sempre a minha voz com muita alegria. E é alguém que dentro daqui do âmbito da casa, agora é que todos têm as suas vidas e são meio rabugentos a maior parte do tempo, ele recebe-me sempre com muita alegria. Portanto, continua a ser o filho da alegria e não tem fases. A única coisa que o perturba é de facto a dor, e a dor, graças a Deus, nós temos conseguido agora controlar melhor. E por isso, mesmo nas questões que não têm nada, na verdade, não tem nada a ver com a fé, é um facto, não é? Eu tinha pensado que isto ia ser um problema, afinal é uma coisa que a mim me traz consolo, agora estes anos todos passados. E por isso o que eu sugeria a quem recebe um diagnóstico é que treinem esta espera, e que levem aquilo que eu que estou a dizer agora, este exemplo particular, uh, esperando que um dia seja mais fácil de entender o porquê das coisas que acontecem, as pequenas alegrias, que estas dificuldades trazem, porque estou certa de que haverá surpresas ao longo do caminho e, e serão surpresas, agradáveis, que nos fazem rir, porque nós também mudamos, e a nossa perspectiva também muda, e a espera dentro destas dificuldades vai-nos moldando mesmo e nós vamos estar mais abertos para encontrar a esperança onde nós achávamos que não ia haver. Muito bem, Inês, muito, muito obrigado. Um grande beijinho aí para o Pedro. Obrigada. Eu E dou. um abraço para todos aí em casa. Eu volto, se tudo correr bem, daqui a um mês com mais uma conversa aqui nos Portadores de Esperança e para fechar este jubileu, e espero que todos o estejam a conseguir viver da melhor maneira possível e se não, ainda vão a tempo, porque é por isso que dura um ano, é para podermos aproveitar, mesmo que seja só os últimos dias. Portanto, Inês, muito, muito obrigado por este sinal, esta mensagem de esperança e adeus a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigada.